Bom sábado a todos os irmãos. Para mim é uma imensa alegria estar aqui com vocês de novo, né? Confesso que eu fiquei falando com o João que eu não era para pregar hoje. Eu falei, não, João, não sou eu, porque eu fiz uma confusão com os dias, né? Eu achei que ontem era dia 31 e hoje seria dia 1º, né? Então seria o João que iria pregar hoje, né? Aí o João falou, não, irmã, dá uma olhadinha no calendário, né? E no meu calendário, irmão, hoje já era dia 1º. Mas aí a gente se acertou, né, João? E eu estou aqui com os irmãos. Queria desejar um feliz sábado a todos os irmãos, né? Ao nosso irmão Ricardo, que está participando aqui pela primeira vez, né? O primo da Flávia. Dar um bom dia especial para o meu bem e para o meu sogro que estão lá no Piauí, né? E a todos os irmãos. Então, o tema que eu escolhi para hoje, para a nossa meditação, é Ano Novo, tempo de reflexão. O Ano Novo já é amanhã, né? E na nossa correria, irmãos, do dia a dia, a gente não tem tempo para pensar no que passou, né? Mesmo hoje, amanhã já é dia 1º, mas mesmo hoje os irmãos já estão correndo, uns estão viajando, outros estão na estrada, né? Algumas pessoas estão recebendo visitas na sua casa. E isso nos deixa sem tempo, irmãos, de pensar no que passou, né? O que a gente deixou de fazer, o que a gente poderia ter feito, né? Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? E parando para refletir, nós temos umas somatórias de coisas, sucessos ou insucessos, das vitórias e das derrotas, das alegrias, das tristezas, do bem que fizemos ou do mal que evitamos fazer, das omissões ou das participações, do testemunho que demos ou da falta dele, do quanto oramos ou quanto deixamos de orar, do quanto investimos na obra de Deus ou quanto deixamos de investir, do quanto amamos ou do quanto deixamos de amar, e, enfim, irmãos, o quanto vivemos ou deixamos de viver, né? São várias coisas que nos faz refletir, né? O que poderíamos melhorar nessas questões, né? E o apóstolo Paulo, no texto de Filipenses, que vai ser o texto base deste sábado, Filipenses 3, de 13 a 14, ele faz poderíamos dizer, uma retrospectiva, não simplesmente do ano que passou, mas da sua vida aqui na face da terra. E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem em alguns textos. Eu vou pedir para alguns irmãos ler, porque o meu óculos está um pouquinho ruim, irmãos, e quando eu começo a ler, começa a sair água dos meus olhos. Então, eu gostaria que os irmãos o irmão Valdomiro poderia me ajudar. Eu gostaria de iniciar no capítulo 3, que ele nos exorta, ele nos exorta contra os maus obreiros e o judaísmo. Capítulo 3, versículo 2, irmão Valdomiro. Efésios, né, irmã? Não, Filipenses 3, 2. Certo. Filipenses, capítulo 2. 3, versículo 2. Versículo 2, perdão. Diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Muito bem. Ele também nos fala, no mesmo capítulo, irmãos, contra os inimigos da cruz de Cristo, que está no 3, 18 e 19. Poderia ler, irmão? Sim, 3, 18 e 19. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, e o seu Deus é o ventre, e a sua glória, vergonha. Só pensam nas coisas terrenas.
Contrastando também com a excelência de Cristo. O 3:8. Diz assim: e, na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. E ele também fala sobre a maturidade cristã, que está no 3:15 e 16. Diz assim: todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Andemos, contudo, segundo o que já alcançamos. Amém. Nesse contexto de defesa da fé genuína e da pureza da vida cristã, que o apóstolo fala dos seus anseios em conhecer intimamente o seu Salvador, que está em 3:8, de 8 a 12. Diz assim: e, na verdade, considero também por perda todas essas coisas pela excelência, 3:8 a 12, né? Isso. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, eu as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. E, a ser achado nele, não tenho justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Cristo pela fé. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Muito obrigada. E os versículos, irmão, 13 e 14 do capítulo 3, ele será uma reflexão sobre a vida do apóstolo Paulo no Senhor. Você pode ler, irmão? 3, 13 e 14. Sim. Irmãos, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito obrigado, irmão, por ter lido para mim. Irmãos, eu vou falar sobre um pouquinho sobre esse verso 13 e 14, né? Onde nós podemos tirar para nós algumas verdades eternas, né? Eu falei do passado, né? Que a gente não tinha tempo para ver o que passou, né? Mas aqui diz assim, ó, devemos zerar a conta, esquecendo-me, o verso fala assim, ó, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Isto é o que fiz no passado, seja certo ou errado, bom ou ruim, ficou para trás. A vitória de ontem não garante a batalha de hoje. E a derrota de ontem não me fará um derrotado hoje. Se a gente parar para pensar um pouquinho nesse verso, quão profundo ele é, irmãos? O que eu ganhei ontem não garante que eu vou ganhar hoje. E o que eu fui derrotado ontem não garante que vai ser a minha derrota hoje. Né? Cada dia é um dia. Né? A gente tem que viver cada dia o seu dia. Né? Esquecendo aquelas coisas que ficaram para trás. Né? Olhando para frente, o verso diz, avançando para as coisas que estão diante de mim. Não podemos ser escravos do nosso passado. A nossa vida é um livro que ainda está sendo escrito. A cada dia acontece uma oportunidade. Ela se apresenta diante de nós, revestida da graça e da misericórdia do Senhor. Esse verso eu refleti pensando na minha mãe, irmãos. Os irmãos sabem que minha mãe está com probleminha de saúde, né? E tem dias que ela levanta, irmãos, ela levanta reclamando de tudo, né?
E eu falo para ela assim, mãe, para de reclamar. Olha, você amanheceu com vida. Você está com vida, com saúde. Deus te deu a oportunidade de mais um dia. Quantas pessoas hoje já amanheceram mortas? Né? E Deus está dando a oportunidade para cada um de nós hoje, irmãos. Eu estou vendo aqui vários irmãos. E a gente sabe também que tem alguns irmãos viajando, tudo, mas estão bem. E por que não agradecer? Né? Por que começar o dia reclamando? Né? Por que começar o dia xingando, ao invés de agradecer? Deus nos dá a oportunidade todos os dias. E só o fato da gente acordar, irmãos, já é uma dádiva muito grande, porque nós não merecemos, nós somos pecadores diante do Pai. Mas mesmo assim, Ele nos contempla com mais um dia de vida. Então, o nosso dever seria agradecer e não reclamar, irmãos. E aí eu dou vários exemplos para ela, né? E eu falo assim, mãe, olha, como eu estou indo muito com ela no hospital, irmãos, eu estou tendo a oportunidade de ver pessoas que em situações muito precárias. E eu vejo assim, apesar de elas estarem lá numa situação tão precária, elas estão dando testemunho da vida delas, elas estão sorrindo muitas vezes, e eu falo para minha mãe, mãe, olha aí, olha, ele está 100 vezes pior do que você, e ele está agradecendo a Deus. Ele fala assim, olha, graças a Deus, hoje eu amanheci melhor, né? E a minha mãe só reclamando, reclamando. Então, eu falo muito para ela, e ela fala assim, tem dia que eu não quero, eu estou sem vontade de viver. Eu falo, mãe, olha o que você está falando, sabe, irmãos? Então, são coisas que Deus nos dá oportunidade e às vezes a gente não reconhece, a gente não agradece, né? Então, a gente precisa olhar sempre por o que nós vamos fazer, o que nós estamos falando, né? E agradecer mais a Deus as oportunidades que Ele nos apresenta, né? Nós precisamos também estabelecer objetivos. O verso diz assim, prossigo para o alvo. Onde está o seu coração? O que é de fato importante para você? Que valor há nas coisas que você está buscando? Qual é o propósito? Qual é o significado da minha vida? Né? Então, nós temos que fazer essas perguntas todos os dias. O que de fato é importante realmente para mim? É uma viagem? É o meu irmão? É seguir a Deus? O que de fato, irmãos, é realmente importante para você? E o que você está valorizando na sua vida? O que de fato você tem valor, colocado valor para você na sua vida? Né? E onde está o seu coração? Né? Ali tem um hino que fala assim, onde está o seu tesouro, onde está o seu coração, né? E onde está o teu coração neste momento? Será que está nas coisas do mundo, nas coisas de Deus? Está num carro? Está numa casa nova? Aonde está o seu coração? Onde você está colocando o seu coração? Né? São coisas que a gente tem que refletir muito nesse ano que vai se iniciar, irmãos. Qual é o significado da sua vida? O que você tem feito para dar significado à sua vida? O que você tem buscado para dar significado à sua vida? Porque a gente, às vezes, busca muitas coisas, irmãos, mas nem todas elas nos faz satisfatórias, nos faz feliz, né? Então, o que estamos buscando para a nossa vida? Né? E, por último, reconhecer a recompensa. O verso diz assim, pelo prêmio. Né? E uma coisa eu quero dizer para vocês, irmãos. Vale a pena viver o evangelho, que nos livra do passado, nos dá sentido no presente e, o melhor ainda, ele nos dá uma recompensa no futuro. Né? Então, que nós possamos viver esse evangelho de verdade, né? Porque nós sabemos a recompensa que nos aguarda futuramente, né? Se nós somos sinceros, se nós buscarmos de todo o coração,
se amarmos o nosso próximo, né? Esses dias eu estava lendo um verso, um texto, e diz assim, olha, amar o próximo não é uma frase, mas é um mandamento, né? Então, um mandamento novo que Deus nos deu, amar o nosso próximo, né? E eu estava vendo um vídeo de um irmão americano que um rapaz, ele fez fizeram tipo não vou dizer uma pegadinha, mas uma experiência com algumas pessoas lá nos Estados Unidos. E um rapaz, ele se disfarçou de mendigo e ele começou a pedir comida na rua. Então ele parava para as pessoas e falava assim: por favor, eu estou com muita fome, você pode me dar alguma coisa para comer? E as pessoas indiferentes, irmãos, frias, passavam e falavam assim: olha, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho comida, né? E ele ficou ali uma hora mais ou menos pedindo comida e ninguém deu comida para ele, irmãos. Então ele viu um mendigo sentado na rua e ele chegou para esse rapaz e falou assim: por favor, você tem alguma coisa para mim comer? E esse mendigo falou assim para ele: olha, eu não tenho comida. E ele estava sentado na calçada, irmãos, com um chapéuzinho assim, pedindo para que as pessoas colocassem moedas ali para ele, né? Então ele chegou para esse rapaz e falou assim: olha, eu não tenho comida, mas eu tenho algumas moedas aqui, eu posso dividir com você. E aí ele tirou um monte de moedas assim, deu para o rapaz e falou assim: olha, compre algum lanche para você, compre alguma coisa para você comer. Esse rapaz, irmãos, ele começou a chorar na hora, ele abraçou esse mendigo e falou assim para ele: olha, isso aqui é um experimento, mas eu tenho uma coisa para você. E aí ele deu um envelope para o rapaz, tinha algum dinheiro dentro do envelope e estava escrito assim: não desista dos seus sonhos, acredite neles, porque eu acredito em você, né? Aí esse mendigo, irmãos, ele pegou o envelope, a primeira coisa que ele fez, ele olhou para o céu e agradeceu a Deus, porque Deus tinha dado aquela bênção para ele. E aí as pessoas continuaram filmando para ver a atitude daquele rapaz. E aí, com o dinheiro que ele ganhou, ele foi no mercado, aí ele saiu com 4 sacolas, irmãos. E aí ele pegou essas sacolas e ele dividiu com outros mendigos que estavam na rua, né? E aí o rapaz foi lá e abraçou ele e disse assim: olha, Deus te abençoe pela sua atitude, né? Então, nós estamos aqui, irmãos, para servir ao nosso próximo, para amar o nosso irmão. Então, eu fico muito emocionada com esse vídeo, porque assim, irmãos, nós às vezes temos tanto e reclamamos pelo que temos, né? Eu vi um vídeo de uma pessoa falando assim: eu queria minha mesa cheia de coisa, né? E ela tinha algumas coisas na mesa, mas não era tudo aquilo que ela tinha visto, né? Então, às vezes, a gente não agradece o pouco que tem, né? A gente quer muito mais, a gente quer mais, busca mais. E com esse exemplo desse senhor, irmãos, ele não tinha nada, não tinha nada. Mas o pouco que ele tinha, ele dividia com as pessoas. E quando ele recebeu mais, ele podia ter falado assim: eu vou ficar para mim, ele deu para mim, eu vou ficar para mim. Quem quiser que lute pelo seu. Mas não, irmãos. O amor pelas outras pessoas dele era tão grande que ele dividiu aquilo que ele recebeu. Então, que nós possamos, nesse ano, irmãos, não só pensar na gente, mas pensar no nosso próximo, pensar naquilo que Deus nos deu, agradecer o pouco que nós temos, agradecer a casa que nós temos, porque muitas pessoas não têm nem onde morar, né? E às vezes a gente está assim, numa casa simples, a gente quer sempre buscar mais, e a gente está com Fusca, e a gente quer uma Ferrari. Então, irmãos, que esse ano novo que vai se iniciar, nós possamos agradecer. Não que nós não possamos buscar o melhor, irmãos, mas que nós possamos aprender a agradecer aquilo que Deus tem dado para cada um de nós, agradecer pela vida que Ele nos dá, mesmo sem merecer, agradecer a família, embora às vezes a gente tenha uma briguinha ou outra, mas agradecer a família que nós temos, porque existem pessoas aí sem pai, sem mãe, sem tio, que são sozinhas, irmãos. E elas gostariam de ter uma pessoa, pelo menos para discutir, mas depois fazer as pazes, entendeu? Então, que nós possamos, nesse ano, ser gratos a Deus
por todas as bênçãos, por tudo que Ele tem nos dado, pelas vitórias, pelas derrotas, porque pelas lutas, irmãos, nós aprendemos a ser fortes, né? Então, que nós possamos, nesse ano, irmãos, agradecer a Deus e iniciar o ano com gratidão, né? E pedir a Deus que nos ensine cada vez mais nesse próximo ano, que nós possamos ser pessoas de coragem, de ir à luta, pessoas com vontade de levar o evangelho para frente, né? Porque Jesus está voltando muito em breve, irmãos. E muitas vezes parece que nós estamos dormindo. Que meu irmão João começou lá dizendo que às vezes ele fica preocupado porque a nossa igrejinha parece que cada vez está diminuindo os irmãos, né? Então a minha sugestão para vocês é o seguinte, irmãos, não desistam de Cristo Jesus, não desistam de Deus, porque Ele está chegando aí, né? Não desista, irmãos, porque às vezes o mundo parece que tem as coisas tão fáceis, né? Tão atraentes, e as coisas de Cristo tão mais difíceis, mais trabalhosas, e às vezes a gente desiste pelo meio do caminho. Mas não desista, irmão. Não desista, porque Ele está chegando. E Ele vai vir buscar um povo que está esperando por Ele, irmãos. Então, que vocês não desistam no ano que vem, sejam fiéis ao Deus que tudo faz por cada um de nós, né? Então, essa é a minha mensagem. Fiquem cada um com Deus, que Deus dê um ano novo cheio de saúde, de paz e de muita comunhão com Ele. Um feliz sábado a todos. Muito obrigado, irmã Paula, linda mensagem. Deus continue abençoando a senhora, a sua família e a todos nós, né? Nesse ano que se inicia, logo mais, daqui a pouco, né? Um ano traz oportunidades novas também, né? Então, que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir para a senhora que nos despeça em oração, por favor. Amém. Santo Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui perante a Tua presença para te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que Tu concede a cada um de nós, pois sabemos que hoje já não existem mais. Pedimos também, Senhor, que Tu seja com cada um dos nossos irmãos, onde quer que eles se encontrem, que Tu possa abençoá-los com a Sua infinita graça. Seja também conosco, Senhor, neste novo ano que vai se iniciar, que nós possamos ser mais em Cristo Jesus, que nós possamos buscar em espírito e em verdade esse amor imenso que Tu tem por cada um de nós. Fica conosco e nos perdoe, Senhor. Pedimos também que Tu venha ser com as pessoas que são menos favorecidas, mas que Tu possa abençoá-las a cada um segundo a Sua misericórdia. Muito obrigado por tudo, fica conosco, nos dê um sábado feliz, é o que nós te pedimos, por amor de Jesus. Muito obrigado, Senhor, hoje e sempre, amém.